Imagina desaparecer no Triângulo das Bermudas, uma região infame por engolir navios e aviões sem deixar vestígios. O que faz desse lugar um dos maiores mistérios do mundo? Tempestades repentinas, anomalias magnéticas, ou talvez algo que desafia completamente nossa compreensão da realidade? Foi exatamente isso que aconteceu com Jack Miller, um pescador experiente que partiu de Miami em 2009 e desapareceu sem deixar rastros. Durante anos, ele foi dado como morto, até reaparecer em condições que desafiam toda a lógica. Para Jack, ele ficou perdido por apenas alguns meses, mas para o mundo, 2 décadas inteiras se passaram. Jack voltou com uma história que mistura ciência, lendas e o inexplicável. Uma história sobre uma ilha que não deveria existir, destroços de navios e aviões famosos, e um tempo que corre de maneira diferente. Fique até o final para desvendar o que Jack viu e entender os segredos mais sombrios do Triângulo das Bermudas. Jack Miller não era um homem que acreditava em teorias da conspiração. Para ele, o mar era apenas o mar, vasto, poderoso, mas previsível para quem o respeitasse. Em 15 de setembro de 2009, ele partiu sozinho para mais uma expedição de pesca. Seu plano era explorar águas mais profundas, uma área no limite do Triângulo das Bermudas, famosa pela abundância de peixes, mas também pelos sussurros de histórias sombrias. Jack navegou sob um céu azul cristalino, com ondas suaves balançando o Ocean's Echo. No entanto, ao meio-dia, algo mudou. Uma névoa espessa começou a se formar no horizonte, cobrindo o mar como um véu. Ele tentou ajustar seu curso, mas a névoa parecia se mover com ele, engolindo tudo ao seu redor. O rádio ficou mudo e a bússola começou a girar descontroladamente. Foi aí que Jack percebeu. Ele havia cruzado um limiar que não podia ser explicado pela lógica. As linhas de lei são alinhamentos geográficos que, segundo algumas teorias, concentram grandes quantidades de energia natural. Muitos acreditam que lugares como Stonehenge, as pirâmides do Egito e até o Triângulo das Bermudas estão localizados em pontos onde essas linhas se cruzam. Há quem diga que essa energia pode distorcer o tempo e o espaço, criando fenômenos inexplicáveis. Jack não sabia disso na época, mas o que ele experimentou naquela névoa parecia exatamente isso: uma distorção. A luz do sol se tornou opaca, como se estivesse sendo filtrada por camadas de água, e o tempo parecia desacelerar. Ele descreveu uma sensação de peso no ar, como se estivesse sendo observado por algo invisível. Após horas à deriva, lutando contra a névoa densa que parecia engolir tudo ao seu redor, Jack avistou terra firme. Era uma ilha que não deveria estar ali, com penhascos íngremes e praias desertas. As árvores, altas e escuras, pareciam dobrar-se levemente ao vento, como se estivessem vivas. Algo naquele lugar parecia errado, mas Jack não tinha escolha. Ele estava exausto e precisava de um refúgio. As chamadas Ilhas Fantasmas são um dos mistérios mais intrigantes do Triângulo das Bermudas. Elas não aparecem em mapas, mas surgem e desaparecem repentinamente, como se fossem miragens. Relatos dessas ilhas datam de séculos, descritos por marinheiros que afirmavam ter encontrado terras habitadas apenas pelo silêncio e pela sensação de serem observados. Uma das teorias sugere que essas ilhas podem ser formações geológicas efêmeras, criadas por mudanças no fundo do oceano devido à atividade vulcânica. Outra hipótese, mais controversa, é que elas são ecodimensões, fragmentos de realidades paralelas que se cruzam com a nossa em certos momentos. A energia eletromagnética anômala do Triângulo poderia agir como um portal, materializando essas ilhas temporariamente. Ao desembarcar, Jack começou a explorar a praia e encontrou destroços que não faziam sentido. Primeiro, viu partes de um casco metálico com letras desgastadas que, após uma inspeção cuidadosa,
revelaram um nome que ele conhecia bem: SS Cotopaxi, o navio mercante que desapareceu em 1925 no coração do Triângulo. Mais adiante, encontrou fuselagens de aviões corroídas pelo tempo, uma delas ainda com parte da insígnia Navy Flight 19, o famoso grupo de bombardeiros que desapareceu em 1945. Jack ficou paralisado. Aquilo era impossível. Os restos estavam perfeitamente preservados, como se tivessem sido retirados do tempo e depositados ali. Ele continuou andando e encontrou mais: uma hélice quebrada que parecia pertencer a um modelo de avião dos anos 70. E próximo a ela, um diário de bordo de um navio que havia desaparecido em 1958. Era como se todos os desaparecidos no Triângulo tivessem sido tragados para este lugar. Jack diria mais tarde. Mas por quê? O que havia naquela ilha que atraía essas embarcações? E, mais importante, o que acontecia com os que chegavam ali? Enquanto explorava mais profundamente a ilha, Jack percebeu que a estranheza não se limitava aos destroços. Havia marcas de vida humana, acampamentos improvisados, ferramentas antigas e até um pequeno altar esculpido em pedra, coberto de musgo. Tudo indicava que pessoas tinham sobrevivido ali, mas não havia sinal de ninguém. Era como se a ilha os tivesse engolido e deixado apenas suas memórias. À medida que avançava pela floresta densa, o silêncio se tornava quase insuportável. Nenhum som de pássaros, insetos ou mesmo do vento. Jack começou a sentir que o tempo funcionava de forma diferente ali. Ele não conseguia dizer se havia passado uma hora ou um dia desde que pisou na ilha. Foi então que, ao seguir uma trilha que parecia ter sido usada por outros antes dele, Jack chegou a uma clareira. No centro, havia uma estrutura que parecia um obelisco, coberto de inscrições antigas. O obelisco emitia um leve zumbido, quase imperceptível. E quando Jack tocou a superfície fria, sentiu um formigamento subir pelo braço. Alguns cientistas teorizam que o Triângulo das Bermudas é um ponto de intensa atividade eletromagnética. A hipótese é que campos magnéticos anômalos podem desorientar bússolas, interferir nos sistemas de navegação e até mesmo criar distorções temporais. Essa teoria, conhecida como vórtice magnético, sugere que áreas como o Triângulo podem agir como portais, transportando objetos e pessoas para lugares completamente diferentes ou até dimensões paralelas. O obelisco que Jack encontrou pode ser a chave para esse mistério. Muitos acreditam que estruturas antigas, como as pirâmides ou Stonehenge, estão localizadas em pontos de cruzamento de Bogel, linhas de lei, as mesmas que poderiam passar pelo Triângulo das Bermudas. Se essas linhas realmente canalizam energia natural, não seria absurdo pensar que o Triângulo das Bermudas é um ponto focal onde essa energia se manifesta de forma mais intensa. De volta à ilha, Jack sentiu o chão vibrar sob seus pés enquanto permanecia perto do obelisco. Uma sombra passou rapidamente pela floresta, mas desapareceu antes que ele pudesse reagir. Ele começou a sentir que algo ou alguém estava observando cada movimento seu. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Jack acordou com o som de vozes indistintas. Eram sussurros em uma língua desconhecida, vindos de todas as direções. Ele saiu correndo do acampamento e seguiu as vozes até outra clareira, onde encontrou algo ainda mais perturbador: uma figura de costas, aparentemente humana, sentada em frente a um círculo de pedras. Quando Jack se aproximou, a figura desapareceu como fumaça. Ele percebeu que não estava apenas preso em uma ilha física, mas também em um lugar onde o tempo e a realidade se desintegravam. Jack ficou paralisado ao ver a figura desaparecer diante de seus olhos. Ele se aproximou do círculo de pedras e notou que elas também estavam cobertas de símbolos semelhantes aos do obelisco. No centro, havia um objeto estranho. Uma esfera metálica, parcialmente enterrada na terra,
que emitia um brilho pulsante. Quando Jack tentou tocá-la, uma onda de energia atravessou o ar, derrubando-o de costas. O pulso energético foi seguido por um fenômeno aterrorizante. O céu, acima da clareira, se distorceu, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Relâmpagos silenciosos cortavam o ar, e Jack sentiu o tempo ao seu redor desacelerar. Ele viu imagens em flashes, rostos desconhecidos, embarcações afundando, aviões desaparecendo nas nuvens. Era como se a ilha estivesse mostrando fragmentos do passado, ou do futuro. Uma das teorias mais fascinantes sobre o Triângulo das Bermudas é que ele pode ser um ponto onde o tecido do espaço-tempo está instável. Isso pode criar fendas temporais, buracos na continuidade do tempo e do espaço, onde diferentes períodos ou realidades se sobrepõem momentaneamente. Alguns cientistas sugerem que fenômenos eletromagnéticos extremos, combinados com a geologia única do fundo do mar, podem criar anomalias temporais. Imagine o triângulo como uma cicatriz no tempo, um lugar onde o passado, o presente e até o futuro podem se entrelaçar por breves instantes. A esfera que Jack encontrou poderia ser uma espécie de catalisador, talvez até um dispositivo deixado por uma civilização avançada que compreendia essas forças de forma que nós ainda não podemos entender. Sentindo que o tempo estava se esgotando, Jack decidiu que precisava sair da ilha antes que fosse consumido por ela. Ele voltou para o barco, mas encontrou algo ainda mais perturbador. Destroços que não estavam lá antes. Pedaços do que parecia ser um submarino moderno estavam espalhados pela praia entre os destroços. Jack encontrou um diário de bordo com uma entrada datada de Prombros 2024, 15 anos no futuro. Isso confirmou suas suspeitas. O tempo na ilha não seguia as mesmas regras que no mundo exterior. Cada momento que ele passava ali era uma roleta, e ele podia emergir em qualquer ponto da linha do tempo. Ele sabia que precisava agir rapidamente. Enquanto tentava consertar o motor do barco, Jack notou que a névoa começava a se formar novamente ao redor da ilha. As vozes retornaram, agora mais altas e desesperadas, como se estivessem tentando impedir sua partida. Ele olhou para o obelisco na floresta, que agora emitia uma luz mais intensa, e percebeu que o portal estava se fechando. Jack conseguiu ligar o motor do Ocean's Echo e sentiu uma fagulha de esperança enquanto o barco avançava. A névoa que envolvia a ilha começava a se dissipar, mas algo não estava certo. O mar, antes agitado, agora parecia um espelho, como se o tempo e o espaço estivessem suspensos novamente. O motor, que roncava alto, de repente engasgou e parou, deixando Jack à deriva em um oceano que parecia infinito. Ele tentou desesperadamente consertar o motor, mas tudo o que ouviu foi o som do vento e o leve balanço das ondas. Com os dias se passando e sua comida se esgotando, o desespero tomou conta. Jack já não sabia se sobreviveria. O céu parecia fixo, com um sol que nunca se movia. Ele estava sozinho, sem nenhum indício de que seria encontrado. Na 10ª noite, quando Jack estava à beira de perder a sanidade, uma luz apareceu no horizonte. Era um navio, grande e imponente, cortando as águas com velocidade. Jack acenou com o pouco de força que lhe restava, e para sua surpresa, o navio mudou de curso em sua direção. Quando a tripulação o puxou para bordo, ele desabou, exausto e desidratado. Os marinheiros não faziam perguntas. Apenas lhe deram água e comida enquanto chamavam assistência médica. Jack foi levado a um hospital próximo, onde recebeu os primeiros cuidados. Durante os exames, ele pediu apenas uma coisa: que localizassem sua esposa e filho. Quando finalmente conseguiram contatar sua família, o mundo de Jack desabou. Ao entrar no quarto do hospital, ele viu uma mulher com cabelos grisalhos e rugas profundas. Era Elizabeth, sua esposa. Ao lado dela, um homem jovem, quase da idade de Jack, que parecia ser uma versão mais nova de si mesmo. Seu filho, Evan, agora era um adulto. Jack ficou atônito.
para ele, haviam se passado apenas alguns meses na ilha. Quanto tempo estive fora? Ele perguntou com a voz embargada. Elizabeth, com lágrimas nos olhos, respondeu. Jack, você desapareceu há 20 anos. O choque o deixou sem palavras. Tudo o que ele conhecia havia mudado. Para Jack, a ilha havia distorcido o tempo de forma incompreensível. O que ele achava ser um breve período havia roubado 2 décadas de sua vida. A história de Jack e seu retorno desafia tudo o que a ciência conhece. O que realmente existe no Triângulo das Bermudas? Seriam essas ilhas fantasmas e anomalias temporais evidências de algo que ainda está além da nossa compreensão? Jack sobreviveu para contar sua experiência, mas o preço que pagou foi alto. E a pergunta que permanece é: quantos outros podem ainda estar perdidos por aí, presos entre o tempo e o desconhecido? Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. Quero saber o que você acha que realmente acontece no Triângulo das Bermudas. Vamos explorar juntos os mistérios mais sombrios do mundo. Até a próxima!